Começa agora o Fé em Ação, nosso programa que recebe apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil. Se você me acompanha todas as semanas, já sabe que por aqui falamos de histórias de missão, voluntariado e amor ao próximo. Hoje no Fé em Ação conheceremos um projeto que leva alimento, água e agasalho a pessoas em situação de vulnerabilidade social e dependência química, na região da Grande São Paulo. Nos estúdios, Sérgio Azevedo conversa com Rui Mendes Júnior e Débora Maia, responsáveis pelo Instituto Sementes. Eles vão contar tudo sobre o surgimento do Instituto e também como fazem para transformar vidas. Que notamos que seria muito importante nós centralizarmos todo o nosso esforço e todos os nossos recursos no atendimento das pessoas mais carentes, necessitadas. Tudo que a fé tem feito pelo Brasil e pelo mundo você acompanha com André Aurel. O Fé em Ação vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já. O Instituto Sementes acredita que é dever da sociedade combater todo tipo de injustiça e vulnerabilidade social, ampliando as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias por meio da melhora do ambiente em que vivem, também da educação, cultura e saúde. Hoje vamos conhecer melhor este projeto com a reportagem da Renata Paes. Bárbara, hoje o Fé em Ação está aqui no Castelinho da Rua APA, um patrimônio histórico de São Paulo que existe há mais de 100 anos. E pensar que esse espaço já foi palco para uma tragédia familiar, ficou abandonado por 50 anos e abrigou moradores de rua. Mas agora, como você pode ver, ele foi revitalizado. E é aqui que o Instituto Sementes, com outros parceiros, desenvolvem projetos de ressocialização para pessoas em vulnerabilidade social. E é isso que nós vamos conhecer hoje. Aqui é assim, pode trazer o carrinho que ele não volta vazio. As famílias sabem onde buscar ajuda quando em casa a situação aperta. Além de enfrentar a pandemia, outro fator tem diminuído a renda de Vanderlei. A idade chegou, 65 anos, tá difícil emprego, E a maioria das empresas recusa, Aí eu vivo de cesta básica, doação, essas coisas. Eu agradeço a Deus primeiramente, Por ter dado essa oportunidade para a gente conseguir essa cesta básica para a gente poder sobreviver. Por conta da pandemia e as medidas de segurança adotadas, a preparação e a entrega de marmitas no local reduziu. O que aumentou foi o número de brasileiros sem comida no prato, 19 milhões. Mesmo assim, em 2021, não teve prato vazio no Instituto Sementes. Foram entregues cerca de 13 mil marmitas. Mais de 6 mil kits de lanche e higiene e cerca de 2 mil cestas básicas. A gente percebeu que oferecer comida, cesta básica, para manter essas famílias sobre o teto delas era importante. E foi aí que a FAAB entrou, por volta do mês de abril desse ano, doando um pouco mais de cestas, que fizeram com que a gente pudesse doar muitas cestas para essas famílias assistidas aqui pelo Clube de Mães do Brasil e pelo Instituto Sementes, tá? Então hoje a gente doa uma quantia muito maior do que a gente doava antes. E essa campanha que nós estamos correndo agora se chama Amor que Alimenta e agora no inverno Amor que Alimenta e Esquenta, que a gente também trabalha com as jaquetas que estão trazendo calor para as pessoas em situação vulnerável. A confecção dos casacos é feita com todo carinho pela Alessandra, que até pouco tempo precisava de alguém que a acolhesse e ajudasse a se manter. Há 6 meses eu perdi a minha mãe. Eu não tenho família em São Paulo, ninguém, eu sou filha única, sou filha única, E eu vim procurar ajuda aqui no Clube de Mães do Brasil. Foi quando eu conheci a Dona Maria Eulina, que é a presidente,
E através dela eu conheci a dona Débora e o Fernando, do Instituto Semente. E eles têm me ajudado muito, tanto a dona Maria Helena, quanto a dona Débora, quanto o Fernando. Por quê? Porque como era eu e minha mãe, nós éramos sozinhas, né? E eu pago aluguel. Então, nessa época de frio, a dona Maria Helena, ela comentou comigo que eles estavam fazendo um projeto, né, em sociedade, em parceria. E ela perguntou se eu não gostaria de fazer parte desse projeto. Como minha mãe costurava e eu tenho boas noções de costura, eu vim, tem 2 meninos aqui, 2 rapazes que são os costureiros, eu vim auxiliá-los. E isso está me proporcionando renda, como eu disse, eu pago aluguel. E eu sofri uma cirurgia, há 1 ano e meio atrás, uma cirurgia muito séria, eu tive um tumor benigno na coluna. E eu tomo alguns remédios e também tem me garantido os remédios. E elas, tanto o Instituto quanto a Dona Maria, o Clube de Mães, eles têm me apoiado muito, em todos os sentidos, principalmente psicológico e financeiro. O trabalho de amor ao próximo também causou transformação na vida desse casal, que um dia já morou nas ruas. Eu vivi durante 16 anos na rua. Nesse meio tempo eu me envolvi com as drogas e acabei engravidando do meu filho, que hoje está com 2 anos. E acabei indo para o hospital, tive 3 paradas cardíacas e acabei ficando numa situação ruim no hospital. Fiquei 1 mês e 30 dias sem poder falar e andar assim em geral. E aí o que aconteceu? Me curei, graças a Deus. Deus foi muito bom comigo, me deu uma nova oportunidade de vida. E eu acabei vindo morar no viaduto Marechal Deodoro, que é logo aqui no Minhocão, porque eu não tinha para onde ir. E eu acabei entregando meu filho para um abrigo. A Gabi e o Samuel, nós conhecemos eles debaixo do Minhocão, que é um viaduto conhecido aqui em São Paulo. Faz aproximadamente 1 ano, um pouquinho depois que começou a pandemia. Eles estavam em situação de rua, morando numa barraca. Foi quando a Débora Maia, a diretora do Instituto Sementes, conheceu esse casal. E ela sentou comigo e conversou, perguntou se eu gostaria de ter uma oportunidade, se eu gostaria de sair das ruas. Eu falei que sim. Só que no começo eu não acreditava muito que as pessoas... Eu sempre achei que não existiam pessoas boas. O Instituto Sementes resolveu pagar uma pensão para eles e ali eles começaram a receber estudos bíblicos. Eu estava muito afastada de Deus. Eu conhecia Deus, mas não tão perfeito conforme o pastor Fernando me ensinou, né? Me explicou direitinho alguns versículos da Bíblia, qual o propósito de Deus na nossa vida e o que Deus queria para mim. Então isso me ajudou bastante. Com a nova oportunidade, o casal fez curso profissionalizante e ambos trabalham. Gabriela é quem cuida do serviço de banhos para moradores em situação de rua, que funciona no Castelinho. No ambiente de trabalho, Gabriela usa a própria história para inspirar outros a superarem os desafios da vida. E aqui eles, além de a gente entregar o que eles precisam, eles também têm uma pessoa que pode estar conversando com eles, que sou eu. Eu sempre falo para eles da situação que eu também já passei, para eles confiar um pouco mais em Deus, que tudo isso vai passar. Na vida, nem tudo são flores, mas tudo pode ser semente. Saiba, existe o tempo certo de florescer. Obrigada, Renata, por nos mostrar um pouco mais do Instituto Sementes. Agora vamos ficar por dentro de eventos e ações da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, com André Aurel. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o belo trabalho do Instituto Sementes e a história de pessoas inspiradoras que encontram sentido servindo ao próximo. Para cumprir o seu propósito, a Federação de Empreendedores Adventistas do Brasil apoia diversos projetos como estes, espalhados por todo o país e também pelo mundo, que necessitam de recursos ou voluntários com o coração na missão. No Maranhão, mais uma vez, a comunidade de Areias em Santa Rita foi contemplada com ações em prol da qualidade de vida. Dessa vez, o foco foi nas mulheres. A terceira feira de saúde e ação social do Ministério Espaço Novo Tempo, em uma parceria com a Fé,
ADRA e Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Maranhão ofereceu exames gratuitos de mamografia e preventivo, bem como atendimento médico, psicológico, psiquiátrico, nutricional, testes rápidos e palestras de orientação sobre a violência contra a mulher. Esse acolhimento à comunidade é uma oportunidade de falar sobre o amor de Deus e dizer para as mulheres o quanto elas são importantes. Talvez você participe de algum projeto voluntário e esteja pensando: como eu posso divulgar o que temos feito? Esse espaço é para você. Entre em contato com a Jéssica Dantas, secretária da Fé, pelo nosso WhatsApp, cujo número aparece aqui embaixo, e solicite o formulário de divulgação. As ações do seu ministério podem vir parar aqui, no quadro de notícias do programa Fé em Ação, ou então aparecer no nosso site, feadventistas.org.br. Essa é a fé, compartilhando iniciativas, divulgando projetos e inspirando pessoas. Obrigada, André. O Fé em Ação vai para um rápido intervalo, mas na volta temos uma entrevista com o Sérgio Azevedo para conhecer melhor o Instituto Sementes. Até mais! Olá, amigo e amiga telespectadora. Como de costume, na segunda parte do nosso programa, nós trazemos pessoas que fazem acontecer, ministérios que salvam vidas, ajudam pessoas e também fazem com que haja transformação de vidas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios os responsáveis pelo Instituto Sementes, que na primeira parte do programa você viu um pouco das atividades que eles desenvolvem, pelo social, buscando sempre o auxílio às pessoas de vulnerabilidade. Conosco estão aqui o fundador e presidente do Instituto Sementes, Dr. Rui Mendes Reis Júnior, e Débora Carreira Maia, que é a diretora de operações do Instituto Sementes. Muito obrigado por estarem aqui compartilhando um pouco das atividades de vocês. Obrigada pelo convite, um privilégio. Olha, a gente ficou impressionado, né, com o trabalho junto, especialmente aí aos vulneráveis, né, também resgate de dependentes químicos, todo um trabalho voluntário de pessoas que já há 14 anos estão fazendo isso e demonstrando o amor, o carinho a essas pessoas que tanto precisam. Infelizmente, na pandemia ainda pioraram, né, as condições de vida para muitos brasileiros e vocês foram uma âncora, um porto seguro para ajudá-las. Parabéns, inicialmente, por isso. Doutor Rui, a gente sabe que esse trabalho ele só vai terminar quando Jesus voltar. É verdade. Porque Jesus disse que a gente deve servir os pobres. Se ele falou isso, é porque até o final dos tempos isso vai acontecer como ocorrência do pecado em nosso meio, né? Sem dúvida. Essa ideia surgiu em função do quê? De você socorrer e montar um instituto. Bem, isto surge, na verdade, antes da formação do Instituto, com um trabalho que já vinha sendo feito entre crianças pobres, com sistema de apoio a elas dentro da Associação Paulistana no estado de São Paulo. E depois, ao termos constituído a Igreja Nova Semente, juntamente com Kleber, pastor Kleber Gonçalves, houve a sugestão de que se fizesse uma ONG voltada para algumas atividades que nós consideramos importantes, dentre as quais benemerência, cultura, educação, esportes e saúde. E durante esse período todo temos nos dedicado a essas atividades e neste período da pandemia, com muita importância a questão da benemerência, não é? Porque notamos que seria muito importante nós centralizarmos todo o nosso esforço e todos os nossos recursos no atendimento das pessoas mais carentes, necessitadas e tudo isso. Que sonho lindo, né? É verdade. Transformador, Sérgio. Transformador das nossas vidas, não só daqui, quem sabe mais até do que aqueles que são atendidos. É um enorme privilégio que Deus nos dá. Débora, e você é a responsável pelas operações, a que pega mão na massa, que está ali com os voluntários, que está ali
no fronte, né? Ainda mais no meio de uma pandemia. Como é que foi o sentimento desses voluntários? Porque o medo pairou em todos nós, né? Você vai ter contato, você vai receber alimento, por exemplo, vai ter que distribuí-lo, vai ver olho no olho com as pessoas. Em algum momento, os voluntários, você tiveram medo dessa tarefa no meio da pandemia? Sim, tivemos medo algumas vezes, mas o medo ele foi menor do que a vontade de agir. A gente percebeu logo no início da pandemia, o Instituto ele tinha as ações voltadas num outro local, que a gente tinha dificuldade de levar os voluntários para lá e a gente começou a mudar esse lugar para que a gente pudesse ajudar um número maior de pessoas. Assim que a pandemia começou, a cidade de São Paulo parou, a gente não via pessoas nas ruas. E os moradores de rua, principalmente, eles não tinham lugar para usar banheiro, para tomar água e para comer, porque eles não tinham a quem pedir, a quem recorrer. Nossa. Então a gente percebeu que as pessoas estavam realmente famintas. Então a gente iniciou esse processo de levar marmitas às ruas. Então durante esse primeiro momento da pandemia, a gente levava água, que era uma coisa que eles almejavam, porque eles não tinham onde beber água, e levávamos uma massa para eles, pronta, muito boa, e entregávamos durante a semana. A gente foi percebendo, conforme as coisas foram voltando mais para o normal, né? Estamos em pandemia, mas as pessoas começaram a sair às ruas, que a comida já não era tão importante, aquela da marmita, mas conversar com eles, dar um apoio a eles. E aí a gente começou a se aproximar deles de uma outra forma. Mas o medo ele faz presente, mas o amor e a chama que aquece o coração da gente, ela move a gente nesse lugar e a gente percebe que Deus também vai guiando esse caminho. Deus capacita, né? Orienta e protege. Isso, né? cuida. Agora, doutor Rui, uma coisa importante. O lado espiritual, vocês sentiram que durante a pandemia houve um crescimento geral, eu diria que no mundo inteiro, de a busca por um socorro superior? Inegavelmente. E como é que vocês trataram isso no cotidiano com essas pessoas que estavam sofrendo com o alimento material, mas também o lado espiritual estava enfraquecido, né? Vamos dizer assim, parece que houve um despertamento. É verdade. O que se viu é que às vezes as pessoas estavam mais interessadas no abraço, o que a gente ouvia dos próprios voluntários, do que na própria alimentação. Na conversa, né? Na conversa, no atendimento, eles poderem expressar suas dificuldades, seus medos e tudo isso. Às vezes uma oração. Né? Era importante naquele momento, né? E temos o plano, brevemente, de criarmos nesse local um grupo. Realmente, um grupo... Você queria complementar. Queria. A gente teve uma coisa, quando a gente ia para as praças entregar as marmitas, é tão bonito porque eles já se formavam as filas, assim, para receber super ordem, sem nenhum medo. E a gente começou a falar, então vamos orar antes? E era um momento arrepiante, Sérgio, porque era a hora que eles todos paravam, eles clamavam, eles oravam o Pai Nosso com a gente, depois a gente fazia uma prece por eles. Era um momento muito especial, eles esperavam por aquilo. E depois a gente começou a fazer estudos com algumas pessoas, né, comunicar um pouco mais de Deus para elas. E estamos fazendo também agora um encontro das mulheres, um encontro pequeno, né, para a gente poder ter as medidas de segurança sob controle, onde a gente só tem uma tarde para orar e para louvar a Deus. Pessoas que são muito sofridas e que precisam desse refrigério, e está sendo uma bênção. E com certeza virão muitos resultados, né, doutor Rui, aí pela frente. Por falar em resultados, a gente está aqui centrado muito na pandemia, mas são 14 anos de histórias. Que resultados você pode nos dizer, não apenas em termos de batismos, né, de a presença de Deus estar na vida dessas pessoas, mas também de pessoas acolhidas, atendidas, como você falou, o esporte faz parte, a educação, os cuidados, né, pessoais com as pessoas. Faça um balanço desses 14 anos. Pois é, nesses 14 anos, nós iniciamos um trabalho no município próximo a São Paulo, na Grande São Paulo, chamado Carapicuíba. Lá nós compramos um terreno, fizemos um pequeno prédio de 3 pavimentos e durante alguns anos nós demos ali atendimento dentário, médico, psicológico, jurídico. E no térreo havia uma igreja adventista pequenininha aos sábados, que agora está funcionando numa igreja local com vários batismos ocorridos. E é um número enorme de pessoas, milhares de pessoas atendidas, milhares de cestas básicas, vestimentas, enfim, uma quantidade enorme, além de um bazar que nós realizamos anualmente de doações feitas para gerar recursos para esse atendimento. O número de voluntários hoje, eu já comentei, são quase 100 voluntários trabalhando nisto. E ademais, eu acho que a Débora podia falar da inauguração
dos consultórios, né, Débora? Isso, Débora, fale um pouco, esse é o momento, a perspectiva para o futuro, quais são os planos. E mais uma coisa muito importante, pode ser que tenha algum telespectador que more em São Paulo, nas cercanias, e que queira se juntar a ajudar nesse processo. Como é que faz? Então, com você, a palavra. Tá, os nossos projetos, eles estão... A gente entendeu que fazer parcerias com outras ONGs, outros lugares que também fazem essas ações, fortalece. A gente junta os nossos recursos e isso multiplica. E a FE, Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, está junto nessa. Tem nos apoiado, a FAAB também, muito, né? Então, a gente entendeu que é na soma que as coisas se multiplicam e que a bênção se torna muito maior. Então, a gente se filiou a essa ONG, que é próximo à Praça Marechal Deodoro, e ali nós construímos 2 consultórios dentários que estarão já funcionando provavelmente a partir de outubro, dando atendimento gratuito para essa população mais vulnerável, que é um dos atendimentos mais solicitados. Porque, pelo Estado, a parte da saúde, do médico, ela é mais fácil de acessar. Agora, a parte dentária, não. Ela é custosa, ela é cara. Então, eles têm muita necessidade de acessar esse serviço. Então, nós construímos 2 consultórios lindos ali, que já estão prontos para começar a trabalhar. Fora isso, a gente vai continuar com a ação atendendo as famílias vulneráveis com as cestas, com os banhos, a população de rua. Nós temos um projeto de educação voltado às crianças, um projeto também de musicalização, biblioteca, bolsas de estudo, bolsas esportivas, né, para trabalho... Para estar trabalhando na quadra, né? Para estar junto com professores e tal, para desenvolver o esporte, né? Aulas de esporte. E nós também estamos com um grupo de monitores sendo treinados para desenvolverem os 12 passos para uma vida plena, que é a adaptação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para os 12 passos do Alcoólatras Anônimos. E a gente vai começar a ministrar cursos ali naquela região para ajudar as pessoas que têm vícios e compulsões a serem libertos por Cristo. E os voluntários que quiserem fazer parte dessa corrente? Os voluntários que quiserem fazer parte, eu acho que é mais fácil pelo Instagram, instituto.sementes, manda um direct para a gente que nós entraremos em contato com vocês. A gente responde todos os contatos. Repete, então. Instituto.sementes, no Instagram. Parabéns, está na tela, aparecendo. Em reconhecimento a esse trabalho, modestamente, a Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil e o programa Fé em Ação tem uma homenagem para fazer para vocês. Eu queria que o Dr. Ricardo Hortolã, que é o 2º vice-presidente da Fé, viesse aqui ao nosso momento. Por favor, entre. Ele vai te entregar um certificado, selando esse momento. Alegria nossa. Obrigado, Hortolã. Obrigado, doutor Ricardo. Pode se assentar, por favor. O tempo é seu. Em nome da FE, da Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil, e em nome das milhares de pessoas alcançadas por vocês, a nossa gratidão e reconhecimento por esse relevante serviço prestado pelo Instituto Sementes. Que Deus continue abençoando e motivando vocês para continuar esse lindo trabalho. Deus seja obrigado, doutor Ricardo. Obrigado, Débora, doutor Rui, por estarem aqui. Foi um prazer enorme. Venham outras vezes para contar histórias de sucesso que certamente vão transformar ainda muitas vidas. O espaço aqui é de vocês também. Muito obrigado pela oportunidade e da possibilidade de nós divulgarmos esse trabalho. Amém. Muito obrigado. Voltem sempre. Obrigado. Você, telespectador, é nosso convidado para continuar aqui na Novo Tempo. Lembrando que na próxima semana, nesse mesmo horário e dia, estaremos aqui contando novas histórias e também novos ministérios serão mostrados através do Fé em Ação. Voltamos agora com a Bárbara Luz para o encerramento do programa. Obrigada, Sérgio, e obrigada a você por acompanhar este Fé em Ação junto comigo. Entre agora no site feadventistas.org.br. Por lá, você pode encontrar maneiras de ajudar o próximo e transformar vidas. O Fé em Ação fica por aqui, mas nós nos vemos na semana que vem. Até lá!